Por que o criacionismo bíblico é tão importante? Perguntar por que o criacionismo bíblico é importante é como perguntar por que um alicerce é importante para um edifício. O criacionismo bíblico é fundamental para a fé cristã e foi estabelecido no livro de Gênesis, capítulo 1, com "No princípio, criou Deus". Esta declaração afirma o criacionismo e se opõe a qualquer visão que adote o evolucionismo, a crença de que o universo começou com um Big Bang e tem evoluído constantemente desde então. Nossos pontos de vista sobre a criação refletem se realmente acreditamos na palavra de Deus ou se duvidamos da sua veracidade. Como cristãos, temos de diferenciar entre o criacionismo e o evolucionismo, ou seja, como eles são diferentes. Qual é verdadeiro? É possível acreditar em ambos? Estas perguntas podem ser respondidas ao se definir o que o criacionismo bíblico é e como afeta o nosso sistema de crença fundamental. A importância do criacionismo bíblico é que ele responde às perguntas fundamentais da existência humana. Como chegamos aqui? De onde viemos? Por que estamos aqui? Será que temos um propósito? E qual é a causa de todos os nossos problemas? São as questões do pecado e da salvação importantes? O que acontece conosco quando morremos? Existe vida após a morte? Gênesis é o alicerce para o resto da Escritura, onde encontramos as respostas a estas questões. Gênesis tem sido comparado à raiz de uma árvore por ser a âncora da Escritura e fornecer o sangue da vida espiritual. Se você cortar a raiz de uma árvore, ela morre. Se você descartar Gênesis, você remove o valor e a autoridade de toda a Escritura. Gênesis 1:1, no princípio, criou Deus os céus e a terra, nos dá três grandes verdades que são os fundamentos do criacionismo bíblico e da fé cristã. Em primeiro lugar, Deus é um só. Isto está em contraste com o politeísmo dos pagãos e o dualismo da filosofia humanista moderna. Segundo, Deus é pessoal e existe fora da criação. Isso está em contraste com o panteísmo, onde Deus é visto como iminente, mas não transcendente. Por último, Deus é onipotente e eterno. Isto está em contraste com os ídolos que as pessoas adoram. Deus existia antes, agora, e sempre existirá. Ele criou tudo que existe a partir do nada por sua palavra falada. Isso responde à nossa pergunta sobre a criação de tudo que existe, mas e a nossa segunda questão? Por que estamos aqui? O criacionismo bíblico responde à questão da condição da raça humana. Trata da queda do homem, mas também deixa-nos com a esperança de redenção. É importante que entendamos que estamos unidos em um homem, Adão, uma pessoa que realmente existiu. Se Adão não for uma verdadeira pessoa, então não temos nenhuma explicação plausível de como o pecado entrou no mundo. Se a humanidade, em Adão, não caiu da graça, então a humanidade não pode ser salva pela graça por meio de Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:22 diz, porque, assim como, em Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Este paralelo, Adão é o cabeça da raça caída, e Cristo é o cabeça de uma raça redimida, é importante para nossa compreensão da salvação. Pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos 5:18-19. Devemos olhar para o criacionismo bíblico como base para o nosso sistema de valores. A narrativa da criação deve ser factual e não apenas uma história, pois se for ficção, então os valores implicados são fundamentados pelo homem, sujeitos a mudanças na medida em que o homem evoluir, portanto, inválidos. A base do conflito entre a ciência e religião, especialmente o cristianismo, é o pressuposto de que a ciência é verdade e a religião é filosofia. Se fosse assim, então os nossos valores cristãos são apenas isso, valores para os cristãos, sem qualquer relevância no mundo secular. A última questão fundamental para a humanidade é o que acontece conosco quando morremos. Se o homem for apenas parte do universo evoluído e retornar ao pó quando morre, temos de afirmar que não temos alma ou espírito e que esta vida é tudo o que existe. Essa crença nos deixa com apenas um objetivo na vida: seguir o plano de evolução, sobrevivência dos mais aptos. O cristianismo,
Por outro lado, apresenta-nos com um bem moral estabelecido por um ser sobrenatural e transcendente. A moralidade de Deus define um padrão imutável que não só promove uma vida melhor para nós pessoalmente, mas também nos ensina a amar os outros e, por último, a trazer glória ao nosso Criador. Este padrão é exemplificado por Cristo. É através da sua vida, morte e ressurreição que encontramos um propósito para esta vida e esperança de uma vida futura com Deus no céu. O criacionismo bíblico é importante por ser o único sistema que responde às perguntas básicas da vida e nos dá significado maior do que nós mesmos. Deve ficar claro para todos os cristãos que o criacionismo e evolução são mutuamente exclusivos e estão em oposição um ao outro. Obrigado por assistir. Curta, comente, compartilhe e ative as notificações.